ajeita aí, que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim. Esse espaço é pra você. Bom demais estar com vocês de novo aqui no Todo Seu Podcast. Ele é seu e a gente gosta de falar com vocês de uma maneira bem coloquial, de uma maneira de fácil entendimento, só que hoje vai ser difícil para mim. Hoje eu estou com dois mestres aqui, professor João Paulo, tem mais de 20 anos de formação com relação a português de redação, ele vai explicar mais um pouquinho para nós sobre isso, e também o Júlio, que já passou por alguns concursos, se eu não me engano, 3 ou 4, mas também ele vai falar para a gente, além de ser delegado aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai bater um papão sobre concursos, sobre vários temas. Então vamos começar esse bate-papo com o professor JP, só para os íntimos. E aí, professor, o que a gente está fazendo hoje? Com quem, como e por quê? Então, a nossa ideia aqui é apresentar um curso de português especial aí para PF, né? Então eu digo que a minha grande preocupação não é ensinar o português, a comunicação em si. É ensinar a resolver as questões da prova, né? O aluno aprender, olhar para a questão e se identificar com a questão e já pensar na possibilidade do gabarito. É isso, é esse o nosso caminho. Então, assim, pensar que a gente tem que entender qual é o objetivo da banca, como que a gente pode fazer para agradar a banca. Tem algumas palavras, por exemplo, que eu vou trazer no curso, que você já consegue entender se aquela palavra identifica a questão como correta ou incorreta. Depois eu posso dar uns bizus relacionados a isso. Então, acho que o grande segredo é a gente entender como fazer para agradar a banca. No caso da redação, como fazer para agradar os corretores. Eu vejo que esse o principal caminho. E sobre a redação, aproveitando a galera que está acostumada aí, né, com o ensino médio, redação modelo Enem, redação modelo ERJ, é um modelo totalmente diferente. Tá? Apesar de ser uma dissertação, a Sebrasp vai pedir para vocês uma dissertação mais expositiva. E pasmem, não precisa de uma introdução nem de uma conclusão. Melhor, cada parágrafo vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas isso é coisa que a gente pode estar conversando aqui durante o nosso bate-papo, ou guardar Legal. esse segredo para a galera que vai estar aqui no dia, né? A gente dá só um spoiler, né? Não precisa entrar muito a fundo. Eu acho que é pensar por aí, né? Quando você vai fazer qualquer tipo de prova, você tem que se preocupar em agradar a banca, em conhecer a banca, em agradar os corretores. Melhor coisa, resolver questões anteriores, né? E tem o tal do autoconhecimento, que aí o Júlio pode nos ajudar também. O autoconhecimento, né? Saber quem é você, como você se comporta na prova, o que você tem que melhorar. Ansiedade, sei lá, insegurança, essas coisas que o Júlio pode estar orientando a gente. Não, exatamente. Até foi bom o professor ter quicado a bola pra gente. E você, Júlio? Hoje, sei que mora no interior do Rio, mas vamos conhecer um pouquinho mais do Júlio e é como o professor João falou, a gente não se preocupa só com a matéria em si, vamos dizer assim, o que vai cair na prova, o que não vai ser. A gente está muito preocupado de como se preparar, né? Além de como resolver, né? Mas como estar preparado mentalmente, como estar preparado fisicamente, né? Para não chegar na prova e dar aquele branco, o famoso branco. Mas conta pra gente, hoje o Júlio tá focado em quê? Sei que você já passou alguns concursos, passa aí pra gente rapidinho um histórico aí e o que a gente vai bater de papo hoje. Vamos lá, um prazer enorme estar aqui conversando com você, Antônio, galera que está nos escutando. A jornada do concurso público para mim começou lá atrás, 98, então já faz bastante tempo. Então as minhas aprovações foram Corpo de Bombeiros, Militar do Rio de Janeiro. Depois, em 2002, foram 2 aprovações. 2 não, minto. Uma, papiloscopista civil, né, da Polícia Civil, em 2002. E em 2004 foram mais 2 aprovações, né? TJ do Estado do Rio de Janeiro e TRF1. E aí eu comecei a Cadepol e nesse ínterim o TJ me chamou. E como eu queria carreira estadual, eu não fui pro TRF, fiquei no TJ. E de lá para cá eu fui começar minha faculdade,
comecei a estudar, fiz direito e me formei em 2013, no mesmo ano que eu passei para delegado de polícia. Então, assim, o meu método faz você se preparar de tal forma que eu ainda não estava formado, mas já estava aprovado para delegado, tendo sido exigido o meu diploma para isso. Eu não apresentei diploma para entrar para delegado, eu apresentei o certificado de conclusão de curso porque eu não tinha diploma ainda. Tudo fruto de estratégia. Então, o JP muito bem abordou a questão. Não interessa o que você pensa em concurso público. Interessa o que o examinador pensa. Exatamente. Se o examinador é a favor da pena de morte, você também é. Se ele não é, você também não é. Então não importa o que você pensa, você responde aquilo que ele quer ouvir. E mais do que responder aquilo que ele quer ouvir, você precisa ter condição de acessar todo o teu arquivo mental. Eu costumo dizer que quem passa em concurso público está numa esfera de 3 a 5% dos candidatos. Então você não briga com a relação candidato-vaga, você briga com 3 a 5% da galera que se inscreveu. E essa galera está nivelada em matéria de conhecimento. É um ou outro cara que sai daquela curva de conhecimento, é um ou outro que é gênio e vai garantir a vaga dele. O resto trabalha duro. E nisso de trabalhar duro, você precisa controlar a tua ansiedade, controlar os níveis de adrenalina e cortisol no sangue antes e durante a prova. E isso vai te dar a tranquilidade necessária para acessar o conteúdo, porque como você falou, o branco que todo mundo já teve na vida, isso é fisiológico. Você tem o branco porque os teus níveis de adrenalina e cortisol estão tão altos no teu sangue que eles interrompem o caminho neural até a informação. E aí você não acessa. Quando que você acessa? Quando acabou a prova, você entregou o cartão resposta, aí você relaxa, baixam os níveis de ansiedade e você era aquela questão, não era aquela. Então a gente vai ensinar muito mais do que fazer a prova, é fazer a prova com tranquilidade. E nesse processo, a galera vai aprender que predominância tem no teu sistema representacional. O que é isso? Eu aprendo mais vendo ou ouvindo? Quais são as minhas melhores horas de estudo? O que eu faço para diminuir os meus níveis de estresse? Isso é técnica. Então, quando você tem posse disso, você vai mais confiante para a prova, vai mais certo e vai mais relaxado. Esse vai ser o grande diferencial da galera que vai estar com a gente aqui. Pô, bem legal. Então vamos ter algumas dicas aí durante o nosso curso, treinamento, não só na parte teórica, mas também na parte corpo humano, né? Eu posso só pegar um gancho aqui do Júlio, que ele falou sobre a questão da opinião, e isso vale inclusive para a redação. Com certeza. Porque a redação da Sebrasp, ela não quer saber a sua opinião, dane-se a sua opinião. É um texto altamente reflexivo, né? Reflexivo. É um texto altamente assim que você tem que mostrar conhecimento sobre o assunto, sem expor a sua opinião. Isso é muito importante saber, tá? Então é bem diferenciado do modelo Enem, modelo ERJ, esse modelo em ensino médio, porque é um texto expositivo. Então, ela normalmente apresenta um tema, e dali ela puxa 3 ideias sobre o tema, e você tem que expor o seu conhecimento, com introdução, desenvolvimento, conclusão, num parágrafo só, para cada item, mas sem expor opinião. Apenas conhecimento. É um texto altamente expositivo. Isso é muito importante. Com certeza. Então, na hora de produzir a redação, acho que essa dica é fundamental. Com todo respeito da palavra, dane-se a sua opinião. Né? A gente quer entender se você sabe organizar as ideias, se você expõe, se você sabe usar bem as questões gramaticais e se você tem conhecimento sobre o assunto. Tanto é que, normalmente, os temas eles estão vinculados à Polícia Federal. Sim. Ok? Então, só para ter... Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Então, acho que o grande bizu não queremos saber a sua opinião. Queremos saber se você tem um conhecimento, se você sabe pegar esse conhecimento, organizá-lo no papel. Então, para cada item, por exemplo, papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Você vai montar um pequeno parágrafo de 8 linhas, 3 a 4 pontos finais, com introdução, desenvolvimento, conclusão e dentro disso um repertório. Mas sem opinião, apenas expondo o seu ponto de vista. Bacana. E aproveitando, como é que surgiu essa paixão por ensinar? Cara,
Então, desde pequeno, eu lembro que eu admirava os meus professores e na minha casa mesmo, a minha brincadeira preferida era dar aula. Legal. Gostava muito de brincar de dar aula. Cara, ela surgiu porque eu tive excelentes professores de português. Desde Referências. Referências. Os meus melhores. Não vou dizer os melhores, mas assim, os professores que sempre tocavam a minha alma, vamos dizer assim, eram os professores de português. Eles eram apaixonados pelo que faziam. E aquilo me despertou esse desejo em ser professor, principalmente de língua portuguesa. E acabou acontecendo. Eu acho que o exemplo, a vontade de ser professor, ela surge de um outro professor. Você tem que admirar esse professor. Então, se o professor ele vai para a sala de aula, ele gosta do que faz. Por exemplo, o professor de língua portuguesa ele pode seguir diversos caminhos. Eu já dei aula no início para a faculdade. Então, eu dei aula para direito, pedagogia, dei aula para turismo, na época tinha, né? Mas eu sempre entendi que a minha vocação é que eu amo fazer, ensinar o aluno a realizar o sonho dele por meio de uma prova de vestibular, por meio de uma prova de concurso. Eu gosto muito de ensinar a galera a olhar para a questão e achar o X da questão para chegar diretamente no X do gabarito, né? Porque as respostas, muitas vezes, elas estão dentro do próprio enunciado. Então, quando você consegue pegar algumas palavras-chave do enunciado e aquilo vai se repetir, a Sebrasp tem algumas questões, por exemplo, que ela costuma usar em outras questões, você se liga, tipo, facultativo. E quando é facultativo, é duvidoso, hein? Normalmente essa questão está incorreta. Quando aparece, por exemplo, a palavra sempre, jamais, opa, então você vai se atentando a algumas palavras que normalmente a banca utiliza e dali que vem o certo e o errado na questão da Sebrasp. Então a gente vai pensando em relação a isso. Então, eu tive esses professores de excelência que me ajudaram, que me despertaram esse desejo. E depois, como eu fui pegando a língua portuguesa, ela é muito, muito diversa no ensino, né? Na faculdade, no ensino fundamental, porque você tem português, literatura, redação. Eu entendi que a minha vocação é trabalhar, é desvendar os segredos da banca, de qualquer banca. Então, por exemplo, eu lembro que eu tive uma mentoria que um médico me contratou, eu não sei se ele é da Marinha, alguma coisa assim, e ele precisava subir, né, de carro. E aí caía português e a matéria cirurgião plástico, se eu não me engano. Cara, e assim, como é que eles pegam no português? Na gramática, não é na interpretação, né? Quem lembra de uma regra de concordância, de uma oração subordinada substantiva, de uma função sintática? É isso que faz a diferença. Eu tenho uns bizus ótimos para isso. E eu lembro, cara, que a gente pegou assim 10 aulas apenas, em cima de resolver a parte só de gramática. A interpretação eu deixei por conta dele porque a gente não tinha tempo. Cara, ele gabaritou a prova de português e passou em primeiro lugar. Ou seja, quando você sabe realmente o segredo e você estuda com a pessoa certa, Sim. o ponto certo, você economiza tempo, não precisa estudar tanto, né? E você olha para a prova de uma forma diferente, né? Quando você... eu sempre falo que você tem que chegar na prova e não pode sentir a diferença do que você estuda para a prova. Por exemplo, vamos pegar aí no ensino médio. Aquele seu professor que dava aula de um jeito, era um exercício assim, assado, e quando chegava na prova, parecia uma outra prova, fora do que ele falava, né? Então, eu digo que quando você pega a prova e você resolve questões anteriores, e você tem um facilitador para te ajudar a chegar no gabarito, e o Jorge pode me ajudar nisso, e você chega no dia da prova, você reconhece aquele tipo de questão, você se identifica com aquele tipo de questão, eu acho que você se sente em casa. Com certeza. E aí, quando você se sente em casa, Flui. flui naturalmente. A coisa acontece, você fica relaxado. E se você identifica essa facilidade nos primeiros momentos da prova, fica melhor ainda. Com certeza. Porque às vezes você chega numa prova, número 1, e a gente vai aprender isso em técnica de desenvolvimento de prova. Se você empacar por mais de 5 segundos na primeira questão, você não vai fazer ela. Você vai pular. Porque você precisa da velocidade no teu veículo. Quem dirige sabe que as primeiras marchas são muito rápidas, exatamente, entendeu?
Primeiro você dá aquela aquecida no cérebro, ganha confiança respondendo de pronto algumas questões, porque a gente parte dessa premissa. Se você chegou até uma prova, você tem um conhecimento para estar ali. Então você tem que usar isso a teu favor. Então, número 1, você não sabe? Pulou. Número 2, você não sabe? Na terceira você já sabe. E aí você já marcou. E você não revisita mais aquela questão. E dali para frente a coisa vai desenvolvendo de uma maneira mais suave. Você ganhou confiança, já fiz uma, já fiz duas, já fiz três. É diferente do cara que às vezes vê uma questão e ele teima em resolver a questão. E ele se desgasta. Isso não é legal. Então isso que o JP está falando faz parte de um processo. Sim. Primeiro você se preparar para aquele modelo de prova. E segundo, você fazer aquele modelo de prova e estar ao seu favor. Entendeu? Perfeito. Porque não adianta só você chegar lá com conhecimento e conhecendo a banca. Se você se desestruturar no meio do caminho emocionalmente, vai tudo pro saco. Você não vai conseguir ter um bom desempenho na prova. E eu vejo uma outra questão também. Nesses 20 e poucos anos trabalhando com vestibular e nem concurso público, etc. Cara, quem manda é a banca. Quem manda é a banca. Não fica nessa de tentar... porque aqui tem alguma coisa incorreta, errada, porque... Não. Humildade é fundamental para você fazer uma boa prova. Então você pegou a prova, quem manda é a banca. Eu tenho a humildade de procurar entender o que essa banca quer. Então eu não vou além, eu vou... O que essa questão está pedindo aqui? Né? Porque tem uma coisa muito importante também da Sebrasp que eu estava observando, que ela trabalha muito no processo de extrapolação às vezes. Que ela coloca umas informações corretas e às vezes ela tem uma informação a mais que está até certa. Só que essa informação a mais não está dentro do enunciado, não é o que o enunciado quer. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, é uma coisa que a gente vai aprender. E tudo vai bater numa Aprender a seguir tecla... ordens. Sim. Interpretação de texto. Interpretação. Tudo é interpretação de texto. E aí você tem que estar bem mentalmente para você conseguir interpretar esse texto da maneira correta. Com certeza. E desvendar os enigmas, vamos dizer assim. Exatamente. O que a galera chama de pegadinha é essa técnica que ele tá Exatamente. falando. Não deixa de estar certo. Só que eu pedi, eu tô te dando mais do que eu pedi. Eu quero exatamente o que eu te pedi, eu não nem mais nem menos. É pegadinha. Não, não é. É extrapolação ou restrição. Sim. Exatamente. Quer ver um exemplo bom? Por exemplo, né, eu coloco assim, vamos imaginar um texto. Eu moro em Volta Redonda, exemplo. Tá? Sim. Então a banca destacou lá em Volta Redonda, tá? E ela diz que o valor morfológico de em Volta Redonda é advérbio de lugar. Beleza? Acho que todo mundo tem uma ideia aí que Volta Redonda indica lugar, então advérbio de lugar tal. Só que veja bem, a banca só falou em análise morfológica. Ela não falou em semântica. É um advérbio? É. Só que o de lugar está extrapolando. Porque a banca só falou morfológica. De lugar já é semântica. Então a gente precisa tomar cuidado, e aí tem que tomar cuidado com a ansiedade. Nossa, esse assunto eu já sei, então tá certo. Não, tem uma palavrinha ali que não está de acordo com o enunciado. Em Volta Redonda, é um advérbio de lugar, mas a banca só quer, ela falou do valor morfológico, é só advérbio. Se ela falou valor morfológico e semântico, aí é advérbio de lugar. E tem uma outra coisa para pirar a nossa cabeça também. Sintaticamente, a gramática já não trata mais como advérbio. Muda o nome, passa a ser adjunto adverbial. Entende? Então você tem que prestar. Eu acho que o grande lance, quando você vai estudar para um concurso para a língua portuguesa, é aprender a lidar com o enunciado. Valorizar algumas palavras que são importantes no enunciado. Então, quando você escolhe o seu professor, você tem que entender, tá, esse professor é um excelente professor de língua portuguesa, beleza, mas tá, ele está preparado para me ensinar a resolver essa questão? Ele está preparado para me ajudar a entender algumas palavras, alguns bizus, algumas dicas, para que eu possa me ligar na hora e não cair nessa suposta pegadinha? Porque também tem uma outra coisa, né? Pegadinha não pode virar uma desculpa. Isso aqui é uma pegadinha. Sim. Essa prova só tem pegadinha. Quando você acha que é só pegadinha, você começa a desvalorizar A banca. a banca. Aí você começa a desvalorizar a banca, acha que pode mandar na banca, e aí você, enfim, aí você começa a fazer a prova do jeito que você quer, fazendo a prova do jeito que você quer, você começa a se perder. E aí eu já vi grandes alunos, muito inteligentes, e alunos que não se dedicaram tanto, mas se dedicaram a entender a questão em si, estudando até pouco,
e conseguiram passar e tirar uma É a diferença do excelente nota. inteligente e do esperto, vai mal e porcamente comparando aqui. Seria pra vida, assim. Não, e quando a gente fala banca, a gente tende a pensar que é aquela banca de professores tipo da faculdade do teu TCC. Não, quando a gente fala banca é quem formaliza, quem faz a prova e quem vai corrigir, etc. Sim, exato. eu vou além. As questões. Sim. Vamos entender a banca, nesse caso aqui, como as questões. Né? A questão é a banca, nesse caso. A1, nesse A2, sentido. A3, Com certeza. cada um tem a sua Tanto banca. é quando alguém fala, a FGV é muito complicada, a Sebrasp. Gente, é praticar. É Exato. praticar. Como qualquer coisa na vida. Sim. E outra coisa que tem que ficar muito clara. Por que eu faria esse curso? A pergunta que o candidato vai se fazer é essa. Por que eu faria esse curso? Eu quero aprender português ou eu quero aquela vaga? Ou eu quero ser agente da Polícia Federal? Eu quero ser escrivão da Polícia Federal ou eu quero saber português? Eu quero fazer letras. Entendeu? Porque a galera pensa assim, isso aqui é um curso de português com preparação mental, o cara vai ficar me ensinando a diferença de o artigo e o pronome demonstrativo? Não. A gente vai fazer você alcançar o teu sonho, que é ser agente da Polícia Federal, que é ser delegado da Polícia Federal, ou para qualquer outro cargo que nós nos proponhamos a fazer um curso específico, porque a nossa pegada é essa. Que é o que a gente vai fazer. Exatamente. A gente vai ter todos os módulos aí Exatamente. para Só qualquer que tipo de sonho. Isso. A gente vem de sonho do cara, entendeu? Eu venho pra cá pra passar pro cargo que eu sempre almejei na vida. E aí é nisso que você vai investir. Sim. Não é em aprender português. Sim. Você vai ser preparado pra passar naquela prova. E todo mundo tem na sua bolha, né, no seu âmbito familiar, no âmbito de amigos e tudo mais, alguém que teve dificuldade ou que terá dificuldade para passar na primeira, na segunda, na terceira. Exato. Tem casos aí de anos e anos, anos estudando. a pessoa insistindo no sonho Isso. e não conseguindo. E talvez é um pequeno detalhe que não seja gramática, não seja redação. Isso. É uma preparação. Pô, quantas vezes você já não ouviu, Antônio? Pô, cara, fiquei por uma. Sim. Fiquei por duas questões. E às vezes o cara esqueceu de botar no gabarito. Ele escreveu na prova e esqueceu de passar para a folha de resposta. Ou trocou depois. Isso Exato. é técnica de estudo que a gente vai aprender, técnica de realização de prova, que você não faz isso. Sim. Entendeu? A primeira hora do teu cérebro, o cérebro é uma máquina. Ele cansa. Então a primeira hora é a hora mais rica. E aí quando você vai fazer a tua provinha lá, e aqui já estou dando um pequeno spoiler do nosso curso. Sim. Quando você vai passar todas as questões do caderno de questões para o teu caderno de respostas, você nunca troca uma questão. Porque o cara que está bem preparado, o que acontece com ele? De cara, se você tem uma prova de 5 assertivas, de cara ele elimina 3. E geralmente ele fica entre 2. E essa dúvida vai martelando a cabeça dele até o final. E aí chega no final, ele... eu vou trocar. Quando Sempre troca, se arrepende. Exatamente, porque quando o cara troca, o cara erra. E por que erra? Porque ele analisou a questão na hora mais fabulosa do cérebro dele. E lá, no final, ele já está cansado. Por isso que a gente deixa para preencher cartão resposta no final, porque é algo mecânico. É simplesmente 1A, 1A, 2C, 2C. Você não vai inventar moda de trocar a questão, entendeu? Porque senão você vai Nem errar. olha para a prova, né? Exatamente. Então se desencumbe disso. E tenha certeza, é melhor errar porque errou mesmo do que errar porque trocou. Sim. Verdade. Tu vai ficar com aquela coisa na tua cabeça, o resto, por que eu troquei? E esse trocar pode custar o teu sonho. Com certeza. Então a gente vai ensinar o cara a não cair nessas vontades efêmeras que a galera de concurso público Da tem, cabeça entendeu? própria, né? Exatamente. Cara, e eu acredito, até continuando com o Júlio, como deve ser difícil e como é difícil, porque pô, a individualidade do ser humano, né, ela é infinita. Exatamente. Então, nesse curso, nesse dia aí que a gente vai, 1, 2, né, que a gente vai preparar para as pessoas que têm esses sonhos aí a realizar, a gente vai atuar de uma maneira global. Exatamente. Né? Óbvio que existem pessoas que vão ter que se preparar especificamente para determinado
ansiedade, Sim. nervosismo, vontade de fazer xixi, qualquer coisa que vem ali. E aí, óbvio que tem aquelas estratégias. Pô, cansou? Pede pra ir ao banheiro, né? Exatamente. Vai lá, joga uma água no rosto, que dá vai uma valer pra acordada. todo mundo, Dormiu bem? Fez atividade física? Se alimentou bem? Que é uma Comeu outra bem. coisa que é super Exatamente. importante, que às vezes, na ansiedade, a gente come uma barra de chocolate ou duas no dia anterior Sim. e passa mal. Exatamente. Né? Você já tá nervoso. Então a Você gente vai vai falar de feijoada tudo. antes, né? Isso. Exatamente. A gente vai falar de tudo. A gente vai falar de sedimento de memória de longo prazo que você só adquire quando? Quando você dorme. Então o cara que tá tomando Ritalina direto e café a noite inteira, esquece, irmão. Esquece isso, porque ele não vai passar. E se ele passar, ele vai ser a exceção da exceção da exceção. Então o que ele precisa? Boa alimentação, horas de sono, porque ele sedimenta, ele transforma em memória definitiva tudo aquilo que ele aprendeu, e gestão de tempo e gestão emocional. Porque até isso a gente vai te entregar em pontos percentuais. Quanto você está gastando de tempo para coisas importantes na tua vida? Quanto você está gastando de tempo para coisas urgentes? Quanto você está gastando de tempo para nada? Quanto você está jogando fora? Sim. Então, o cara que tem o ideal, ele vai aprender a listar todas as atividades diárias dele e classificar. E aí cada um, é como você falou, individualidade. Sim. Isso aqui para mim é importante, então isso entra nessa esfera. E a gente vai mostrar através de gráficos, de perguntas e de respostas que a pessoa responde, o quanto ele está usando de tempo para a esfera da importância, para a esfera da urgência e para a esfera do circunstancial. E para isso a gente vai usar o quê? Matriz de Eisenhower. A gente vai explicar isso quando a gente for ter o contato tete a tete com os nossos alunos. Então o cara vai aprender, não é assim, o cara vai me ensinar a gerir tempo como? A coisa fica muito vaga. Mas quando eu falo de termos percentuais, aí eu estou dando algo palpável e o cara não tem como escapar daquilo. Ele não vai poder mais não vai ter mais como se enganar. Não, eu dou valor para aquilo que é importante. Você está dando mesmo? Eu vou entregar o papelzinho para ele e falar assim, olha aqui, ó. Sim. 50% do teu tempo você tem jogado fora com as tuas atitudes. Isso não vai te levar para aprovação, isso vai te afastar dela. E aí o cara começa a fazer uma autorreflexão e ele próprio modifica os hábitos dele. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar falando para uma galera, a gente vai estar atacando o indivíduo, porque cada um vai realmente interiorizar e saber se conduzir a partir dali. Eu vejo também o seguinte, né? Que essa aula de português, ela não vai só te ajudar a pensar a prova de português, né? Com a ajuda do Júlio também. É a interpretação de tudo. Ela vai te ajudar a olhar vida. para a questão, achar o ponto certo, Sim. né? Então você vai olhar para a questão e falar, caramba, apareceu essa palavra aqui, quando tem essa palavra aqui, normalmente a questão está incorreta. Então o estudo que eu já estou fazendo da Sebrasp é justamente que tem algumas palavras que eles colocam no meio das afirmativas que você já consegue entender. Essa palavra nula, essa palavra coloca como incorreta. Essa palavra, geralmente, quando é usada na questão, a questão está correta ou a questão está incorreta. Tem muito disso também. Sim. Porque ainda não é a inteligência artificial que faz a prova, né? É um ser humano. E o ser humano tem as tendências. Exatamente. A banca não é tão ruim como a gente pensa. A banca tem a sua Ela não própria é do mal. estratégia. A banca tem a sua própria estratégia. Sim. Até porque a banca tem que selecionar. A partir do momento que o candidato entende isso, eles precisam selecionar. É uma seleção pública, é um concurso público. Entram os melhores. Então não pode ser qualquer coisa. O teu papel é se inserir no contexto dos melhores. E é isso que nós vamos fazer com o candidato. Sim. A gente vai pegar ele pela mão e vai colocar ele no bolo de quem está habilitado para passar. O resto é com ele. A aquisição de conhecimento é com ele, mas a condução desse processo é conosco. Com certeza. E para esse dia o que eu estou preparando, posso adiantar um pouquinho rapidinho? Claro. Então, 2 horas de aula de resolução de questões de gramática de português, um modelo Sebrasp, e 2 horas de aula de como produzir uma redação modelo Sebrasp, modelo concurso público, né? Que é esse modelo mais expositivo. Eu vou ensinar quantos pontos finais, o que fazer em cada parágrafo, tudo direitinho. Posso só falar uma questão que eu separei aqui, que eu achei bem interessante? Por exemplo, eu estava comentando com vocês que tem algumas palavras que aparecem que a gente tem que ficar ligado, né? Eu vou mostrar isso para vocês, quais são essas palavras no curso. Então, esse vai ser o diferencial, né? Então, por exemplo, a banca aqui da Sebrasp pegou uma frase do texto e ela coloca: mas havia pontos terrivelmente sérios. Só daqui daria para tirar várias questões do mas a banca focou no havia,
É o verbo haver no sentido de existir, tem que estar sempre na terceira pessoa do singular. Só que não é a única regra que tem para o verbo haver, mas é uma das, né? A principal. Ela fala: a flexão da forma verbal havia no singular justifica-se por ser facultativa sua concordância com pontos terrivelmente sérios. Gente, falou a palavra facultativa, você já arrisca. Você fala, opa, tá aí a parada. Facultativa. Bom, só que aí você teria que ter um breve conhecimento de gramática, mas qualquer concurseiro que se prepara minimamente para a prova de português vai saber que verbo haver, no sentido de existir, tem que estar sempre na terceira pessoa do singular. Não sempre. varia. Então a palavra facultativa não funciona. Então, tá errado. Sim. Então, tá entendendo? Então, por exemplo, palavras como sempre, facultativo, são palavras que têm que chamar a sua atenção, tá? Então é isso que eu vou estar mostrando para vocês nesse encontro. E aí é o exemplo do diferencial, né, JP? É. Porque se o cara tá com um nível de estresse que tá interrompendo aquele caminho neural para ele saber que verbo haver no sentido de existir não varia, Exato. se ele não consegue acessar essa informação, que já tem que estar na cabeça dele há muito tempo, Sim. ele pega a mecânica da palavra facultativa Já e se pode perdeu. chegar na resposta. E se perde. Entendeu? Sim. Ele já pode chegar na resposta. Ele não chega pelo conhecimento, ele chega pela técnica de Exatamente. realização de prova. Então você tem... A gente vai dar como se fosse um backup. Ou você mata tudo no conhecimento, meu irmão, se não der no conhecimento, vai na guerra. O que é a guerra? É ter a técnica para resolver a Cara, prova. eu acho que eu vou ensinar as técnicas para vencer a guerra, é isso. Né? Até para saber chutar tem que ter uma técnica, né? Existe técnica para chutar, com certeza. Às vezes você não... cai uma questão que você deu branco. Sim. Eu acho que o Júlio colocou, mas a minha aula, tanto de português quanto de redação, vão ser técnicas para você vencer a guerra. Afinal, para ser polícia hoje em dia, você tem que vencer guerra. Né? Não é não? Com certeza. Então, eu acho que esse é o caminho. E como a gente está numa ex-capital, né, brasileira, né, o Rio de Janeiro, e obviamente a gente vai ter um público, vai ter os alunos daqui, mas tem muita gente do Brasil todo que vem para o Rio realizar o sonho. Né? Quando Sim. eu penso em medicina, óbvio, a gente não está falando especificamente num concurso para medicina, para uma residência. Mas óbvio que o português está sempre envolvido e o mental está sempre envolvido. Com então não tem certeza. como a gente fugir disso. Mas quando a gente fala de medicina, a gente tem muitos órgãos federais, municipais, por ser uma ex-capital, tem uma oportunidade gigante dentro do Rio de Janeiro e acredito que também para a polícia, para tudo isso, que o Rio é o Rio, né? Sim. Né? Como costumam brincar, não é para amadores. Como é que você, professor, nesses anos todos aí, consegue enxergar essa evolução da educação, do ensino, ou o futuro disso? Talvez dissertar um pouquinho sobre isso. Eu estava aqui pensando como pai, né? Como preparar os meus filhos. A gente vai falar de Enem, vai falar de vestibular, mas não é hoje o foco não é esse, mas como preparar meus filhos para realizar um sonho com os 35, 40 anos de passar num concurso público, ou até antes, estou jogando um pouco para cima, mas é nesse sentido, essa fase aqui da educação mesmo, propriamente dita, para chegar no momento crucial da realização do sonho. Tá, então vamos contextualizar aí, tá? Quais são as facilidades que hoje nós temos? Perfeito. Inteligência artificial, celular 24 horas para você pesquisar qualquer assunto que você quiser. Você tem aí professores facilitando a vida dos alunos, e aí eu gosto muito de pegar o exemplo da redação, né? Hoje o professor, ele dá o tema, mas antes do tema ele te dá uma aula sobre o tema. E aí ele traz para você repertórios, argumentos, palavras, enfim. Tá. Mas espera aí, eu preciso pensar onde que eu estou pensando aqui, porque eu estou jogando a minha dúvida no Google. A inteligência artificial está me ajudando, o professor está facilitando a minha vida. Eu não estou pensando, certo? Eu não estou aprendendo a olhar para dentro, eu não estou aprendendo a buscar informação dentro de mim. Uhum. Beleza. Tá. Aí volta pro concurso. O concurso é a mesma coisa da minha época, que não tinha nada disso. Com certeza. Só que aí, eu vejo, depois o Júlio pode até me ajudar nisso melhor, eu vejo crises de ansiedade na hora da prova, aluno desmaiando na hora da prova. Mas por quê? 6 horas sem celular. Quando ele percebe que ele tem que buscar as informações dentro dele, mas ele não está nem acostumado, ele nem sabe que ele tem que fazer isso. Porque o professor responde para ele, o celular responde para ele, a inteligência artificial faz para ele. E aí como que ele vai chegar na prova do Enem, na prova do vestibular, no concurso público que seja, e vai dar conta disso? Porque
Ele tem que aprender a buscar, acessar as informações que ele tem. Ele tem que também aprender a armazenar essas informações. Eu vejo que o grande diferencial hoje é justamente o pensamento crítico. O aluno, a pessoa que vai fazer a diferença hoje aqui fora é justamente a pessoa que sabe pensar, que sabe raciocinar, que sabe ser crítico, que sabe ser um pensador, né? Que sabe acessar essas informações dentro dele, não somente fora dele. Porque tudo mudou, mas a prova continua do mesmo jeito. Você não vai ter uma aula antes da prova para te ajudar com o tema da redação, por exemplo. Você não vai ter acesso ao seu celular, você não vai ter uma inteligência artificial te ajudando. As informações estão todas o quê? Dentro de você. Total. Com certeza. Então, É você com você mesmo. o diferencial, por exemplo, desse curso e da minha aula, e aí, né, as pessoas falam, porque você é muito rígido, eu escuto muito isso. Claro, eu tenho que ser rígido, né? Eu falo que eu não estou aqui, isso é muito importante falar para a galera, que eu não estou aqui para ser aprovado pelos meus alunos. Eu estou aqui para aprovar os meus alunos. É bem diferente. Quando o nomezinho estiver na lista, vão lembrar de você. Exatamente isso. Porque eu acho que a minha obrigação como profissional, né, nesse momento que a gente está vivenciando com essas facilidades, é formar alunos que sejam pensantes, críticos, que saibam buscar as informações do enunciado dentro do conhecimento de mundo que ele tem. Então, por exemplo, quando o aluno vai buscar um curso, além dele aprender a resolver as questões, eu tenho que ensiná-lo a buscar essas informações dentro dele para que ele possa marcar o X corretamente. Com certeza. Porque se ele está acostumado a ter tudo também na mão, ele não vai se ligar, ele não vai conseguir pensar na questão do facultativo, na questão do sempre, na questão... Peraí, aqui é só morfológico, não é morfologia e semântica. Sim. Então você pode ter certeza, a primeira aula, assim que eu chegar no curso, a primeira aula é justamente sobre esse exemplo. Eu moro em Volta Redonda, eu moro no Rio de Janeiro. E a partir daí, eu busco diferentes enunciados para que o aluno aprenda a pensar na questão. Mas para isso, o aluno tem que estar acostumado a seguir ordens, a prestar atenção no enunciado, a buscar essas informações dentro dele e não ter medo de se acessar, não ter medo de buscar as informações dentro de si. O grande problema que eu vejo hoje, Júlio, é que a gente está muito habituado a buscar fora. E aí um professor, acho que respondendo a sua pergunta, sei lá, porque eu acho que eu tenho TDAH, alguma coisa assim, gente. Respondendo, eu acho que o professor, para ser considerado, nossa, esse professor é maravilhoso, é como se ele tivesse que... Aquela falsa sensação de que... Tá me ajudando? Sabe aquela O coisa? tempo todo. Você tá resolvendo uma questão com o professor, você fala, nossa, que fácil. Aí você vai para casa, você fala, meu Deus. A mesma questão. Como que faz? Só muda. O cara não te ensinou, desculpa. O cara fez a questão para você. Sim. Eu lembro de uma história, isso também ajuda a metaforizar isso. Uma aluna estudou comigo 3 anos e na aula de redação, por exemplo, eu sempre dava o tema, ela pensava e depois eu corrigia e orientava, não é o contrário. Sim. E ela falou que ela teve um professor, não criticando isso, tá, gente? Mas só pra gente pensar e criticando ao mesmo tempo, que o professor chegou e explanou todo o tema. E ela falou que quando ela começou a escrever, ela, professor, eu não conseguia, porque eu não conseguia pensar, porque parece que eu tinha que produzir a redação de acordo com o que o professor estava falando. Então, como ela estava acostumada a buscar as informações, ela ficou tanto quanto perdida. Porque já tinha algo pronto, fácil para ela acessar, mas ela estava acostumada... Peraí, mas parece que eu estou fazendo a redação que ele está pensando, não o que eu estou pensando. Então, acho que vale essa reflexão, que o papel hoje do educador, você quando vai escolher um professor para o seu filho, uma escola para o seu filho, é primeiro entender que o professor não tem que agradar o seu filho, né? Não tem que ser aprovado pelo seu filho, o professor tem que aprovar o seu filho. Isso é extremamente importante, tá? Porque às vezes o professor ele fica desesperado tentando agradar o aluno e ele resolve tudo para o aluno. Sim. Aí quando chega no dia do Enem, no dia do vestibular, ele não está pronto. A gente não agrada, a gente prepara. Exatamente, isso que eu ia te perguntar, Júlio. Existe uma maneira de treinar essa não dependência, seja dos professores, seja do celular, seja do Google, do Dr. Google, existe? É exatamente isso que a gente vai ensinar, cara.
A gente vai colocar o cara num nível de autoconfiança que ele vai chegar na prova batendo no peito e falando assim, quantas vagas são no concurso? São 150. Não são 149, porque uma é minha. Não, Júlio, isso é só uma coisa. E outra coisa, vai ser o diferencial nosso. Porque Sim. a maioria dos alunos vão chegar lá acostumado com o professor, acostumado com o celular, com a inteligência artificial. E a gente vai estar preparando esse aluno para que ele seja independente, é para a vida. Exatamente. O que ele vai aprender com o Júlio, ele vai levar para a vida dele. Vai levar para a vida. Né? O que ele vai aprender no nosso curso em relação à resolução de prova de português, a escrever, ele vai levar para a vida, cara. Porque acima de qualquer coisa, a gente não vai entregar, a gente não vai ser uma inteligência artificial para o aluno. A gente vai ajudar o aluno a ser um ser pensante, crítico, para que ele saiba viver em sociedade e resolver as coisas da melhor forma possível. E especificamente falando, puxando a sardinha para o nosso lado, a gente tem um tripé básico do qual a gente não se afasta. Gestão emocional, técnica de estudo e técnica de realização de prova. O que o cara vai ter aqui, ou a mulher, é isso. Entendeu? É saber estudar, é saber gerir o tempo e saber realizar a prova. E saber escrever, cara, né? Outra Sim. coisa, depois disso tudo ele ainda vai aprender a colocar as ideias. Mas quem faz isso hoje em dia? E aí você vai usar para qualquer coisa. Até, por exemplo, pegando a inteligência artificial, tá? Você tem que saber mandar da inteligência artificial. Com certeza. Tem que ser um ser pensante, porque é a pergunta que vai fazer a diferença. Né? E para você aprender a fazer perguntas, você tem que tem que ter criticidade. Exato. Tem. A inteligência artificial ela é muito mais inteligente quando tem uma inteligência humana em conjunto. Exatamente. Você tem que desenvolver junto com ela. Porque se você joga... Vale um curso pra gente ensinar a galera a pensar como... Porque se você joga, ela vai te dar informações baseadas em parâmetros. Exato. Só que se você não fornece os parâmetros que te atendem, você vai ficar com o parâmetro geral sempre. Ou seja, vai estar na massa sempre. Você não vai estar atingindo a tua individualidade. Então, o que a gente faz é justamente o contrário. É pegar o indivíduo e superlativar ele. E aí você vai... Cara, o cara vai deslanchar, entendeu? A verdade é essa. Eu falo por experiência própria porque... Eu tô nessa batida de concurso público aí. O que a galera vai passar, eu já passei. Sim. Eu já encarei certames, eu já fiquei por uma questão, entendeu? E eu tenho certeza, os dois grandes diferenciais, as duas grandes provas que eu fiz na vida, foi pro TJ Rio de Janeiro e foi para delegado de polícia. E para as duas, eu tava pouco me lixando pra prova. No bom sentido. Claro. Eu fui pra prova do TJ em 2004, fazer a prova de bermuda, chinelo e camiseta. Eu terminei a prova, ainda tive que esperar 1 hora para levar o meu caderno de respostas. Porque eu sempre levo... Caderno de questões, né? Melhor Exato. dizendo. Eu sempre gostei de levar, porque eu gostava de ver as marcações que eu fiz na hora da prova. Eu gostava de refazer a prova. Então, por que eu anulei essa questão? Foi por causa desse raciocínio. E aí, de acordo com o meu acerto ou com o meu erro, eu já reprogramava aquilo ali. Aquilo já servia como experiência. A prova do TJ, cara, foi assim. Eu já tinha o conhecimento. Eu já tinha passado para alguns concursos públicos, já tinha sido reprovado em outros. Então, assim, o que fez a diferença foi justamente o meu mental. O fato de eu estar totalmente relaxado. Para delegado de polícia, a mesmíssima coisa. Eu comecei a minha preparação para a magistratura. Depois de me formar, eu teria que ficar 3 anos estudando, porque seria o meu período de experiência forense. O edital me exige isso. E eu comecei a estudar no 9º período. Ou seja, seriam 4 anos de preparação, angariando conhecimento para a prova para juiz. E no meio do caminho apareceu a prova para delegado. Como que eu fui para a prova? Eu não quero ser delegado mesmo. Vou fazer essa prova aí para ver como é que é. Olha o que deu. Exato. 11 anos de polícia já. Entendeu? Então, assim, uma prova de um nível de delegado de polícia, eu estudei 8 meses, cara. E aí você pensa, cara, é impossível? Não, não é impossível. O Júlio é gênio? Não, não é gênio. Ele usou técnica de gestão de tempo, de realização de prova e técnica de estudo. Ah, ficou zero nervosismo? Claro que não. Eu sou humano. Mas era um nervosismo controlado. Era quando a coisa apertava, pô, posso ir no banheiro? É saber que em determinado momento da prova você larga a caneta e fica olhando pro nada. É a hora que o fiscal vai chegar para você e vai ficar te marcando. Pô, o que esse maluco tá fazendo? Porque ele tá fora da curva. Tá todo mundo com a cara enterrada no papel, sem dar 5 minutos de descanso pro cérebro. 10 minutos de descanso pro cérebro, que é fundamental para você retomar a capacidade dele.
Sim. E aí já vai uma outra técnicazinha de realização de prova. É parar. Com 2 horas de prova, para. Mas é parar mesmo, não é parar e ficar folheando. É parar e não pensar em nada. É fazer uma técnica de respiração, é fechar os olhos, é desligar daquele momento, tirar o cérebro dali, para quando você voltar melhor do que você estava. Com certeza. Então, assim, Até na preparação, né? Tudo, cara. É um conjunto de coisas que vai te levar ao sucesso. Isso aí... Você falou sobre tempo, sobre estudar, etc, etc. Mas o tempo de descanso, o tempo de sono ali, ou os 10 minutos, ou o mergulho na praia, Sim. né? Na semana da fundamental. E preparação. que vai ser o nosso diferencial, né? Uma das coisas que a gente falou é que a alimentação aqui tem que ser uma coisa saudável. Exato. É, O não corpo tem que estar bem. Sim. tem Senão que a mente também. não vai funcionar. Exatamente. É tudo interligado. A alimentação Sim. também é um outro fator extremamente importante. Então a gente Super vai importante. entender nesse dia, né, que não é só estudar de qualquer jeito, tem Com coisas que são certeza. tão importantes quanto. E, por exemplo, na parte de português, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os assuntos que mais caem, que são cobrados pela Sebrasp. E aí, eu vejo uma coisa que é muito importante, eu que adoro terapia, né, psicanálise e tal, eu vejo que o autoconhecimento é extremamente importante. E eu digo o autoconhecimento dentro da prova de língua portuguesa. Então, por exemplo, eu vou colocar para você que a Sebrasp trabalha com interpretação de textos, cai concordância, regência, semântica do verbo, você vai se ligar assim, cara, sempre quando tem uma questão de concordância, eu me ferro. Obviamente que você vai estudar um pouquinho mais concordância. Caiu uma questão de a regência, eu tô... Outra coisa importante que eu acho, gente, tem aluno que é assim, cara, ele acerta a questão e quer saber assim, por que eu acertei, gente? Não é possível que eu acertei assim. Pô, velho, tá de sacanagem. Pô, como é que eu tô tão preparado assim? Não, esses Como eu dias, consegui fazer isso? esses dias no meu curso, cara, olha só, hoje uma das grandes questões para qualquer prova, e aí pode ser expositiva, argumentativa, tal, na redação é o tal do exemplo concreto, tem que ter exemplo. Sempre. E aí tá na moda essa coisa de falar de exemplo concreto. E aí eu abri uma caixinha de perguntas lá, vira o meu aluno que tá excelente, ele fala, professor, eu tô com muita dificuldade em exemplo concreto. Presta atenção, gente, isso aqui é uma metáfora, esse exemplo, leva pra tua vida. Eu tô com muita dificuldade em exemplo concreto. Eu falei assim, olhei assim, falei, como assim ele tá com dificuldade em exemplo concreto, velho? O problema dele é gramática. Eu falei, não tô entendendo. Não, porque você sempre coloca em todas as redações para eu melhorar o exemplo concreto. Eu falei, peraí, como assim? Então você, por favor, todas. Então, por favor, aula que vem, você vai levar todas as redações que eu escrevi isso. Beleza? Isso pelo WhatsApp. Beleza? Show. Mas eu falei, você tem certeza que você tem exemplo, você tem problema com exemplo concreto? Tem. Aí, passa meia hora. Professor, eu achei aqui 4 redações. Falei, cara, você não tem nenhum problema com exemplo concreto. Você está pegando um problema que é do outro, levando para você. Você não tem nenhum problema com exemplo concreto. A sua questão mesmo é um errinho de vírgula aqui, um acento que você esquece. Foco é... Então, muitas vezes, cara, a gente se depara com um problema na prova que não é nem nosso. A gente nem tem mais esse problema. A gente já venceu esse problema, sabe? Isso deve ter alguma explicação. E às vezes eu vejo que aluno, por exemplo, ele errava muito exercício de regência. Aí ele aprendeu. Só que ele ainda acha que o problema é regência, quando na verdade ele já resolveu esse problema. Mas parece que o pensamento não muda. Entendeu? Ele não entende que ele já resolveu aquele problema e que tá tudo bem, vida que segue. Ele entra naquele furacão e fica ali, né? No giro. E às vezes ele só precisa de alguém que diga isso pra ele. Exatamente. O nosso Pode papel seguir, meu é amigo, isso. pode Isso, vai seguir. embora, cara. É sem Eu falei- soberba. Sem exatamente. soberba. A gente tem que estabelecer uma distinção muito bem definida aqui. Autoconfiança é uma coisa, soberba é outra. O soberbo acha que pode. O autoconfiante pode. Exato. Você tá entendendo? Então, a partir do momento que você internaliza isso, você se autodeclarar bom em gramática não te torna soberbo. A Sim. prática é de que te mostra se você está sendo soberbo ou autoconfiante, porque há um momento da preparação que você já alcançou determinados níveis e você não precisa voltar atrás. E também o cara também não pode ser humilde demais. Eu sou o Verdade. coitadinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tô sempre precisando Aí já é melhorar. vítima. Exatamente. Nossa, é uma Isso, terra. assim, eu passei por isso entre aspas, quando eu estudava com um grande professor de português, amigo meu, Fernando Figueiredo. Eu já tinha um excelente conhecimento de português,
porque eu sempre tive ótimos professores e sempre gostei da matéria. E aí eu já tinha feito algumas turmas do Fernando e eu já estava fazendo turma de resolução de prova com ele. Quando o aluno chega na questão da resolução de prova, ele já está preparado. Ele precisa refinar só aquele material que ele já tem, que ele já traz consigo. E aí eu cismei de fazer a turma básica do Fernando. Eu cismei que eu precisava começar do zero para estabelecer um alicerce forte para chegar arrebentando. Perder tempo. Só que eu já tinha esse alicerce forte. Eu não perdi tempo, por quê? Por causa do Fernando. Por causa do professor. No primeiro dia de aula, quando ele me olhou, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Exatamente. Eu falei, ué, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim estudar. Vim aprender. Pode ir lá na recepção, pegar seu dinheiro de volta ou dizer que você vai para a turma tal. Porque você está perdendo tempo aqui. Tudo que eu vou dizer aqui nessa turma, você já tá careca de saber. Pô, cara, a turma inteira olhou para trás assim, porque quem é esse alien que tá aqui que não devia estar? Mas você tá entendendo? Com certeza. Era muito preciosismo da minha parte e pouca praticidade. Sai daqui, cara. Alça voos maiores, você já tem condição. Então a gente dá a condição, no nosso curso, do cara raciocinar em cima disso. Em que patamar eu estou? Eu já posso alçar voos maiores, então eu não vou voltar atrás. E também não vou ser soberbo. E tem uma outra questão também, muito importante. Vou contar uma história aqui rapidinho de um aluno, que eu ganhei muito dinheiro com ele. E é assim. Mercenário. Ele foi fazer... Agora eu não lembro se é PF ou PRF. Eu sei que era o sonho dele, não lembro. Eu sei que tinha física, se eu não me engano. E eu lembro que ele quase gabaritou física. E quase zerou português. Foi onde ele me procurou. E aí ele ficou alguns anos estudando comigo português, tipo, sábado e domingo, sabe? Porque, tipo, português acabou com a minha vida e agora eu quero... Beleza. Estudamos. Fui fazer a próxima prova, demorou um tempo. Cara, de verdade, ele errou uma questão de português, só que ele quase zerou física. Eu não acreditei. Virou a chave. Guardou minha vida. Então, cara, ele falou... eu nem estudei física. Entende também Subestimou. a outra questão? Exato. Cara, eu não acreditei quando ele falou. Juro, isso marcou. Aí depois de um tempo, hoje ele já... O Rodrigão, ele já até... Mas você acredita? Isso é uma outra lição que fica. É difícil. Sim. Né? É a mesma coisa. Eu vou fazer uma prova, sou professor de português, eu não vou estudar português. Peraí, eu tenho que entender que banca é essa. Sim. Como é que ela cobra essa... Encontrar o esse equilíbrio, português? né? Encontrar o equilíbrio, a natureza tende ao equilíbrio, nós somos natureza, então a gente tem que ter essa noção. Eu acho que não dá pra abandonar, entendeu? Com certeza. Também é um outro bizu interessante. Bom, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um episódio. Vai já, Mas coisa pra falar. a gente vai fazer outros, com certeza. Já fica o convite aí pro próximo. Maravilha. Vamos para os próximos. Então, para a gente finalizar, diga. Tá, só para finalizar mesmo, acho que a galera que vai participar desse encontro é uma galera que vai encontrar, tipo assim, como eu vou entender melhor essa prova, como que eu vou me identificar com essa... A ideia é que vocês saiam daqui apaixonados pela Sebrasp. Viva a Sebrasp, Sebrasp é vida, Sebrasp é o amor da minha vida. A ideia é essa. Que vocês saiam com essa conexão positiva, brincadeiras à parte, mas também falando sério, que vocês saiam daqui respeitando a banca. Acho que, a Sebrasp. Gente, você não pode ir pra prova com ódio já da Sebrasp, da prova, né? Então a ideia é essa, que vocês saiam daqui se respeitando e respeitando a banca. E acreditando que vocês podem alcançar o objetivo de vocês, desde que vocês se preparem e busquem para isso as melhores ferramentas. E quando você se prepara para um concurso, você tem que buscar profissionais que irão te ajudar a desvendar os segredos das questões, de cada questão, as palavrinhas mágicas e como chegar no gabarito, por exemplo. Isso é fundamental, acho que para qualquer matéria, senão você está perdendo tempo. Desculpa. E sua mensagem, Júlio, para esse pessoal? Então, galera, nosso encontro vai ser muito especial nesse sentido. Você vai sair daqui com a certeza de como fazer a prova, né? De minimizar os teus erros. O conhecimento você já vai ter, obviamente, porque você já vem estudando. Se você pretende uma prova pro dia 26 do mês que vem, você já tem que estar estudando há algum tempo. Mas a gente vai preparar você para que você acesse esse conteúdo com tranquilidade. Para que aquela dor de barriga que você vai sentir no dia da prova, ela seja menos intensa. Aquele nervosismo, aquele suadouro, aquela ânsia de vômito da galera que não consegue simplesmente realizar a prova, a gente vai te dar ferramenta para você minimizar, se não anular isso.
E vamos falar das nossas técnicas de realização de prova, que isso vai fazer toda a diferença para a tua preparação. Sem descuidar que esse é como se fosse o nosso sprint final, né? Porque a gente tem a nossa preparação regular. A gente vai colocar para frente os nossos projetos e dentro dos nossos projetos a gente tem uma preparação completa para que você chegue a alcançar teu sonho. Mas por hora, a gente pode ajudar com o nosso sprint final, que já vai te colocar num outro patamar. E posteriormente a gente vai ter a oportunidade de estar junto novamente, mas aí numa preparação intensa para que você passe em qualquer cargo, em qualquer concurso público, com prova objetiva, discursiva, oral, seja lá o que for. E que você saia daqui, por exemplo, né, com mantra. Eu resolvo as questões da Sebrasp com leveza, alegria e glória. Isso aí. É isso aí. Muito obrigado pelo tempo, Júlio. Nós te agradecemos. Professor JP. A gente que agradece. Esse é o Todo Seu. Hoje a gente falou sobre realizar sonho, sobre concurso, sobre mente, preparação, redação, português. A gente falou de muita coisa legal. Se ele é todo seu, tragam os temas, tragam novas oportunidades. E já ficou o convite, a gente vai falar sobre isso, vários projetos aí. Esse a gente falou muito sobre concurso, mas vai vir Enem, vai vir vestibular, vai vir inúmeras outras oportunidades para agregar conhecimento. Ele é todo seu, nada meu, todo seu.